Olha só quem chegou! A empresária da favela! A voz estridente de Márcio cortou o burburinho da feira gastronômica como uma lã. Rosa Silva sentiu o sangue subir às bochechas, enquanto empurrava seu food truck improvisado para o espaço que havia alugado por R$300. Metade de sua reserva de emergência. O food truck não era exatamente um food truck. Era uma Kombi 1978 que ela havia comprado por R$2.000, pintada às pressas de amarelo com as próprias mãos. As letras, Sabores da Rosa, tremulavam ligeiramente na lateral, denunciando a tinta ainda fresca. Ao lado, os outros estabelecimentos pareciam saídos de uma revista. Trailers americanos cromados, tendas elegantes com lonas tensionadas, equipamentos profissionais brilhando sob o sol de sábado. Aposto R$500 que ela não vende nem um sanduíche, continuou Márcio, o dono do Burger Premium, apontando com o queixo para Rosa. Seus olhos percorreram com desdém a figura miúda da mulher de 34 anos. Cabelos presos em um coque simples, avental caseiro por cima de uma blusa de malha desbotada. Gente desse tipo não entende nada de mercado. 3 meses e ela tá fora. A roda de comerciantes ri. Carlos, do Gourmet Express, balançou a cabeça em falsa solidariedade. Fernanda, da Delícias Artesanais, sussurrou algo sobre amadorismo para a colega ao lado. Rosa fingiu não ouvir enquanto descarregava suas panelas e equipamentos básicos. Cada palavra era um soco no estômago, mas suas mãos continuaram trabalhando com precisão mecânica. Ela conhecia aquele sentimento, a sensação de ser julgada antes mesmo de ter a chance de mostrar do que era capaz. R$500? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Os comerciantes se viraram, surpresos. Aceito a aposta. O silêncio desceu sobre o pequeno grupo. Márcio arqueou as sobrancelhas, um sorriso cínico se formando nos lábios. Sério? Você tem R$500 para perder? Tenho. Mentiu Rosa, sabendo que aquele dinheiro representava o aluguel do próximo mês. Mas a aposta vai ser diferente. Não é sobre eu vender ou não um sanduíche, é sobre qual de nós vai ter a maior fila no final do dia. A proposta era insana e ela sabia disso. Estava desafiando comerciantes estabelecidos com equipamentos profissionais e clientela fiel. Márcio vendeu no mínimo 50 hambúrgueres por dia naquela mas algo dentro dela, talvez a raiva acumulada de anos sendo subestimada, não permitia. Interessante. Márcio cruzou os braços. E o que você vai servir na sua Kombi? Rosa respirou fundo. Este era o momento que definiria se ela seria mais uma empreendedora frustrada, ou se finalmente teria a chance de provar que competência não tinha classe social. Hambúrguer artesanal com pão caseiro, carne de costela desfiada no bafo por 12 horas, queijo coalho grelhado, cebola caramelizada no melado de cana, maionese de ervas finas e picles de pepino fermentado. Ela recitou como se estivesse lendo uma receita sagrada. R$15. O grupo trocou olhares céticos. Fernanda soltou uma risada. 12 horas de cozimento, fermentação. Menina, você está competindo com fast food, não com restaurante estrelado. Mas Rosa já havia ligado seu equipamento improvisado. Um fogão a gás conectado a um botijão, uma chapa de ferro fundido que pertenceu ao seu avô e uma panela de pressão industrial que havia comprado usado. O aroma que começou a se espalhar não era de comida de feira. Era de algo muito mais sofisticado. 10 anos antes, Rosa tinha 24 anos quando pela primeira vez pisou na cozinha do restaurante Le Bernardin, no centro da cidade. Não como cliente. Nunca teria dinheiro para isso. Mas como auxiliar de cozinha. O primeiro degrau da hierarquia gastronômica. Havia mentido na entrevista. Disse que tinha experiência, quando na verdade só sabia cozinhar a comida caseira que aprendera com a avó Maria. Uma nordestina que transformava ingredientes simples em pratos memoráveis. Mas Rosa sempre soube que existia algo. Assistia programas de culinária decorava receitas de revistas que encontrava no lixo dos vizinhos ricos. Sonhava com técnicas que nunca havia praticado. O chefe Antônio Dubois, um francês que havia se estabelecido no Brasil nos anos 90, pegou Rosa mexendo em uma redução de vinho tinto aos 15 minutos de trabalho. O que você está fazendo? Ele perguntou em português carregado de sotaque. Desculpa, chefe. Só estava... A redução estava separando. Pensei que se eu baixasse o fogo e adicionasse um pouco de manteiga fria... Antônio ficou em silêncio por um longo momento, observando a consistência perfeita da redução. Onde você aprendeu isso? Eu... vi na TV? Foi assim que começou. Antônio descobriu que Rosa tinha algo que não se ensina. Paladar. Ela conseguia identificar ingredientes, temperatura, pontos de cocção apenas pelo cheiro. Mais do que isso, entendia intuitivamente como os sabores se combinam. Durante 3 anos, Rosa trabalhou 16 horas por dia, de manhã cedo até a madrugada, absorvendo cada técnica, cada receita, cada segredo da cozinha profissional. Antônio se tornou seu mentor não oficial,
ensinando técnicas francesas clássicas durante os momentos de culinária não é só seguir receita, ele dizia, enquanto mostrava como fazer um hooks perfeito. É entender o porquê. Por que este tempo de cozimento? Por que esta temperatura? Por que esta combinação de ingredientes? Rosa absorvia tudo como uma esponja. Aprendeu sobre fermentação com Kenji, o sushiman japonês. Descobriu os segredos da carne com Raul, o churrasqueiro gaúcho. Dominou massas com Nona Giulia, a italiana de 70 anos que comandava a seção de massas com mão de mas sempre era só a auxiliar. Quando clientes elogiavam um prato que ela havia preparado inteiramente, o crédito ia para o sous-chefe. Quando desenvolvia uma receita nova, aparecia no cardápio com o nome de outro cozinheiro. Quando sugeria melhorias, ouvia: não é sua função pensar, é executar. A gota d'água veio quando Antônio decidiu promover alguém para sous-chefe. Rosa havia dedicado 3 anos de sua vida àquela cozinha. Conhecia cada receita melhor que qualquer um. Tinha ideias inovadoras e o respeito silencioso da... Mas a promoção foi para Jean-Claude, um francês recém-chegado que mal conseguia temperar um... Desculpe, Rosa, Antônio havia dito, evitando seu olhar. Você é muito boa, mas Jean-Claude tem... Como dizer? O perfil que os clientes esperam. O perfil. Homem, branco, sotaque francês. Rosa entendeu que, por melhor que fosse, sempre seria vista como a auxiliar da favela. Naquela noite, ela saiu do restaurante pela última vez, mas levou consigo 3 anos de conhecimento técnico que nenhuma faculdade de gastronomia poderia ensinar, e uma determinação de ferro. Um dia, provaria que competência não tinha cor, classe social ou endereço. Voltou para a comunidade onde crescera, no bairro Jardim das Flores. Durante 7 anos, trabalhou em empregos diversos. Faxineira, vendedora, cozinheira de marmitex, sempre guardando cada centavo, sempre praticando suas técnicas em casa, sempre sonhando com o dia em que teria sua própria cozinha. O dinheiro para a Kombi veio da venda do único bem de valor que possuía, o anel de formatura da avó, que havia trabalhado 30 anos como doméstica para conseguir estudar à noite. O equipamento, ela comprou aos poucos, pechinchando em lojas de usados, adaptando soluções caseiras. Agora, aos 34 anos, Rosa finalmente tinha sua chance. E não importava se era em uma Kombi em vez de um restaurante estrelado. Ela ia mostrar que a menina da favela podia cozinhar melhor que qualquer chefe francês. O movimento na feira começou devagar às 11h da manhã. As primeiras pessoas se aproximaram do Burger Premium de Márcio, atraídas pelo familiar e pelo conhecido. Rosa observava da sua Kombi, verificando pela 10ª vez a temperatura da sua carne de costela que havia começado a preparar às 11 da noite anterior. 12 horas, murmurou para si mesma, testando a textura com um garfo. A carne se desfazia em fios perfeitos, impregnada de defumado natural que conseguira com lascas de madeira de jabuticabeira. O primeiro cliente se aproximou tímido, um senhor de uns 60 anos, atraído pelo aroma que começava a se espalhar. Quanto é o hambúrguer, filha? 15 reais, seu José, ela respondeu, reconhecendo o porteiro do prédio onde havia trabalhado como faxineira. 15 reais? Ele hesitou. O do moço ali é 10. Rosa estava prestes a oferecer desconto quando se lembrou das palavras de nunca desvalorize seu trabalho. Se você não acredita no valor do que faz, ninguém vai acreditar. O senhor quer experimentar uma amostra primeiro? Ela cortou um pequeno pedaço da carne desfiada, colocou sobre uma fatia de pão que havia assado de manhã, adicionou um toque de cebola caramelizada e ofereceu. Seu José mastigou devagar, seus olhos se arregalaram. Minha Nossa Senhora, que tempero é esse? Segredo de família. Rosa sorriu, começando a montar o hambúrguer completo. Pão caseiro ligeiramente tostado, maionese de ervas que havia preparado com coentro, cebolinha e manjericão do próprio quintal, carne desfiada, queijo coalho grelhado até dourar, cebola caramelizada no melado, e por cima, pepinos fermentados que cortou em fatias finas. O hambúrguer ficou com quase 10 centímetros de altura, os ingredientes se harmonizando em camadas visíveis. Não era o padrão de fast food, era a arquitetura culinária. Seu José pagou os 15 reais sem pestanejar e se afastou para provar. Rosa observou sua expressão mudar a cada mordida. Primeiro surpresa, depois prazer genuíno, finalmente algo próximo ao êxtase. Moça! Ele gritou ainda com a boca cheia. Esse negócio aqui tá melhor que restaurante caro. A declaração ecoou pela feira. Algumas pessoas se viraram curiosas. Do Burger Premium, Márcio lançou um olhar cético. Aos poucos, uma pequena fila começou a se formar. Rosa trabalhava com precisão cirúrgica. Cada hambúrguer montado com a mesma atenção aos detalhes, cada ingrediente medido não em gramas, mas no ponto exato de sabor e textura. Como você faz essa carne? Perguntou uma senhora elegante, claramente não sendo o público típico de food. Costela bovina, temperada com sal grosso,
pimenta do reino moída na hora, alho poró, tomilho fresco e um toque de páprica defumada. Rosa explicou enquanto trabalhava. Cozinho em baixíssima temperatura por 12 horas, no método de cocção lenta. A colágena se transforma em gelatina natural, deixa a carne suculenta e saborosa. A explicação técnica chamou atenção. Carlos, do Gourmet Express, se aproximou disfarçadamente. Defumada como? Lascas de jabuticabeira sobre brasas de carvão vegetal. O defumado fica sutil, não domina o sabor da carne. E essa maionese? Emulsão manual com gemas de ovos caipira, azeite extra virgem prensado a frio, mostarda Dijon, suco de limão siciliano e ervas frescas. Faço em pequenas quantidades para manter a cremosidade perfeita. Carlos franziu o senho. Aquilo não era linguagem de amadora. Rosa falava como alguém que entendia profundamente de culinária. Por volta das 13 horas, algo inusitado aconteceu. A fila da Kombi estava maior que a do Burger Premium. Márcio observava incrédulo enquanto seus clientes habituais atravessavam a feira para experimentar os sabores da Rosa. Impossível, murmurou Fernando. Tem que ser sorte de principiante. Mas Rosa sabia que não era sorte. Era resultado de anos de estudo, prática e aperfeiçoamento. Cada movimento na sua cozinha, improvisada, era calculado. A temperatura do óleo para fritar o queijo coalho, 180 Ginete exatos. O tempo de caramelização da cebola, 45 minutos em fogo baixo. O ponto exato de tostagem do pão, dourado por fora, macio. Às 14h30, aconteceu algo que chamou sua atenção. Um homem de terno se aproximou, comeu o hambúrguer em silêncio e depois voltou com mais 3 pessoas igualmente bem vestidas. Você é a chefe desta operação? Perguntou o homem. Sou a cozinheira, Rosa corrigiu modestamente. Interessante, sou Marcos Vieira, inspetor da Vigilância Sanitária. Recebi uma denúncia anônima sobre irregularidades no seu estabelecimento. Rosa sentiu o estômago gelar. Olhou rapidamente para Márcio, que desviou o olhar, fingindo estar ocupado com seus próprios clientes. Que tipo de irregularidades? Manipulação inadequada de alimentos, equipamentos não certificados, falta de alvará. Ele consultou uma prancha. Preciso fazer uma inspeção completa. Era sabotagem. Rosa tinha certeza, mas também sabia que estava preparada. Havia estudado todas as normas sanitárias, conseguido todos os documentos necessários, seguia protocolos rígidos de higiene que aprendera no Le Bernardet. Fique à vontade para inspecionar, ela disse, continuando a trabalhar. Todos os meus documentos estão aqui. O que Marcos encontrou o deixou surpreso. Não apenas Rosa tinha todos os documentos em ordem, como seguia padrões de higiene superiores à maioria dos estabelecimentos que ele fiscalizava. Mais do que isso, durante a inspeção, ele descobriu algo que mudaria completamente o rumo da história. Marcos Vieira abriu a caixa térmica onde Rosa armazenava seus ingredientes e franziu o senho. Pegou uma das embalagens de carne e examinou com cuidado. De onde você compra sua matéria-prima? Frigorífico São João, na região central. Por quê? Marcos trocou um olhar significativo com os colegas que o acompanhavam. Posso ver a nota fiscal? Rosa entregou o documento, intrigada com a seriedade súbita do inspetor. Ele fotografou a nota, anotou alguns dados e fez uma ligação rápida. Preciso que vocês venham aqui. Agora, ele disse ao encontramos mais evidências. Evidências de quê? Rosa perguntou, o coração acelerando. Senhora, a carne que você comprou. Marcos hesitou. Oficialmente não deveria existir. Rosa não entendeu. Fernanda, que havia se aproximado para assistir à inspeção com satisfação maliciosa, pareceu igualmente confuso. Como assim não deveria existir? Estamos investigando um esquema de fraude no frigorífico São João há 3 meses. Eles têm vendido carne com certificação falsa, alterando datas de validade, misturando carnes de diferentes qualidades. Marcos parou de falar quando 2 policiais federais chegaram ao local. Agente Silva, Polícia Federal. O homem se apresentou. A senhora é Rosa Silva? Sou... Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário. A senhora pode ter nos ajudado a desmantelar uma das maiores fraudes alimentares da região. O que Rosa não sabia é que sua obsessão pela qualidade dos ingredientes havia a levado, sem querer, ao centro de uma investigação federal. O frigorífico São João, onde ela comprava carne, estava vendendo produtos adulterados para restaurantes de alto padrão, cobrando preços premium por carne comum e, em alguns casos, comercializando carne próxima ao vencimento com datas alteradas. Como vocês descobriram? Perguntou o agente Silva. A senhora é extremamente criteriosa com a qualidade dos produtos, explicou Marcos. Quando provei o hambúrguer dela, percebi que o sabor da carne não condizia com o preço que ela disse ter pago. Era carne premium sendo vendida como comum. Isso levantou uma bandeira vermelha. Rosa começou a entender. Ela havia comprado carne comum, mas recebido carne premium. O frigorífico estava usando sua operação pequena para queimar estoque de carne de qualidade superior que havia obtido fraudulentamente. Eles precisavam se desfazer de evidências, continuou o agente.
Carne premium, obtida ilegalmente, vendida para pequenos comerciantes como se fosse comum, para destruir o rastro. Márcio, que havia se aproximado para assistir ao drama com satisfação, empalideceu quando ouviu a explicação. Espera aí, Rosa disse. As peças se encaixando na sua mente. Se eles vendiam carne fraudada para restaurantes de alto padrão. Exato. Temos uma lista de estabelecimentos envolvidos. O agente consultou um tablet. Burger Premium, Gourmet Express, Delícias Artesanais. Os nomes ecoaram como bombas. Fernanda deixou cair a espátula que segurava. Carlos ficou livre. Márcio tentou se afastar discretamente, mas o agente o chamou. Senhor Márcio Santos, preciso falar com o senhor. Eu não sabia de nada. O senhor comprou carne com certificação falsificada, pagou preços abaixo do mercado e não questionou a procedência. Além disso, temos evidências de que o senhor sabia da fraude e ainda assim continuou comprando. Rosa observava a cena incrédula. Os mesmos comerciantes que a haviam humilhado pela manhã estavam sendo presos por fraude alimentar. A ironia era quase surreal. Mas por que eu recebi carne boa? Ela perguntou. Porque a senhora foi a única que exigiu qualidade real pelo preço comum, explicou Marco. Eles precisavam se desfazer do produto premium obtido ilegalmente. Então venderam para a senhora esperando que não notasse a diferença. Não contavam com o fato de que a senhora tem paladar treinado. E tem mais, acrescentou o agente Silva. A denúncia anônima que levou o inspetor até aqui veio de alguém tentando desviar a atenção das próprias irregularidades, mas acabou expondo o esquema. Márcio foi algemado junto com Carlos e Fernanda. Enquanto eram levados, ele gritou para Rosa. Você não ganhou nada. Ainda é só uma favelada com uma Kombi velha. Uma favelada, Rosa respondeu calmamente. Que cozinha melhor que você e ainda por cima é honesta. A multidão que havia se reunido para assistir ao drama aplaudiu. Rosa sentiu uma mistura de vindica e tristeza. Havia provado seu valor, mas de uma forma que jamais esperara. O agente Silva se aproximou dela com um cartão na mão. Senhora Rosa, vamos precisar do seu depoimento, mas quero que saiba. Sua atenção aos detalhes e sua honestidade foram fundamentais para desmantelar esse esquema. Você salvou muita gente de consumir alimentos fraudados. Rosa guardou o cartão no bolso do avental. Não era exatamente a vitória que havia imaginado, mas era uma vitória mesmo assim. 3 meses depois, os sabores da Rosa havia se tornado uma lenda na feira gastronômica. Não apenas porque Rosa havia ajudado a desmantelar um esquema criminoso, mas porque seu hambúrguer era simplesmente excepcional. A fila da Kombi amarela se estendia por quase 50 metros todos os sábados. Rosa havia contratado 2 ajudantes. Joana, uma vizinha desempregada, e Miguel, um jovem que havia abandonado o ensino médio. Ambos estavam aprendendo não apenas a cozinhar, mas as técnicas profissionais que Rosa dominava. Temperatura da chapa? Ela perguntava a Miguel. 180 graus, chefe Rosa. E o tempo de fermentação dos pepinos? Mínimo 72 horas, chefe. Chefe Rosa. O título havia surgido naturalmente entre os funcionários e pegou entre os clientes. Rosa não se incomodava mais. Havia trabalhado duro para merecer o reconhecimento. O inspetor Marcos havia se tornado cliente regular. Sem que Rosa soubesse, havia espalhado a história nos círculos gastronômicos da cidade. Um dia, uma mulher elegante se aproximou do food truck. Rosa Silva? Sim, sou Carmen Montenegro, do programa Cozinheiros do Brasil. Gostaríamos de fazer uma reportagem sobre você. A reportagem foi ao ar em horário nobre e mudou tudo. Pedidos de eventos privados, convites para festivais gastronômicos, propostas de parceria. Rosa teve que criar uma lista de espera para seu serviço. Mas a transformação mais significativa havia acontecido na própria comunidade. Rosa inaugurou um curso de culinária básica na Associação de Moradores, ensinando técnicas profissionais para donas de casa que queriam empreender. Culinária não é dom, ela dizia para a turma de 15 mulheres. É técnica, dedicação e muito estudo. Qualquer uma de vocês pode fazer comida de restaurante se souber o que está fazendo. Maria da Glória, uma das alunas, havia aberto uma pequena confeitaria. Sandra montou um serviço de marmitas gourmet. Conceição começou a vender pães artesanais que faziam sucesso em 3 bairros. Rosa olhava para suas pupilas, com o mesmo orgulho que Antônio deve ter sentido. Estava criando uma nova geração de cozinheiras profissionais vindas da periferia. Um sábado, 6 meses depois do fatídico dia da aposta, Rosa recebeu uma visita inesperada. Antônio Dubois, seu antigo mentor, estava na fila do seu food truck. Antônio? Ela não conseguiu esconder a surpresa. Bonjour, Rosa. Ele sorriu timidamente. Vim provar o famoso hambúrguer da chefe da Kombi. Rosa preparou o hambúrguer com cuidado especial, usando todas as técnicas que havia aprendido, mas adaptadas ao seu estilo. Antônio comeu em silêncio, mastigando lentamente, analisando cada camada de sabor. Incroyable, ele disse finalmente. Você superou o mestre. Você me ensinou que culinária não é seguir receita.
Rosa respondeu. É entender o porquê. E você entendeu mais do que eu imaginava. Antônio estendeu uma proposta. Quero que você seja chefe executiva do Le Bernardin. Salário de 15 mil reais. Participação nos lucros. Autonomia total na cozinha. Rosa segurou o envelope sem abrir. 2 anos antes, teria aceitado imediatamente. Era tudo que sempre sonhara. É uma oferta generosa, Antônio. Mas vou ter que recusar. Pourquoi? Rosa apontou para a fila de clientes. Para Miguel aprendendo a temperar a carne. Para Joana dominando o ponto exato da cebola caramelizada. Porque aqui eu não sou só uma chefe. Sou uma transformadora de realidades. Estou criando oportunidades para pessoas que nunca teriam chance em um restaurante tradicional. Estou provando que competência não tem endereço. Antônio assentiu, compreendendo. Você sempre foi especial, Rosa. Agora entendo que era especial de uma forma que eu não conseguia enxergar. Ele guardou o envelope e pegou outro cartão. Quando estiver pronta para expandir, me chame. Tenho investidores interessados em apoiar projetos como o seu. Projetos que transformam comunidades. Após Antônio partir, Rosa olhou ao redor. A feira havia se transformado. Novos empreendedores haviam surgido, inspirados pelo seu sucesso. A maioria era de pessoas simples, da periferia, trazendo suas especialidades e seus sonhos. Do outro lado da feira, no espaço que antes pertencia ao Burger Premium, uma jovem negra montava seu estande de acarajé gourmet. Ela acenou para Rosa com um sorriso nervoso. Era claramente sua primeira vez. Rosa caminhou até ela. Primeira vez? Estou morrendo de medo. Como é seu nome? Thaís. Thaís, posso te dar uma dica? Rosa sorriu. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Cozinhe com amor. Trabalhe com técnica. Trate seus clientes com respeito. O resto é consequência. A senhora é a Rosa dos Sabores da Rosa, né? Thaís perguntou, admirada. Sou. E você é a Thaís do... Como vai se chamar? Dendê da Bahia. Então você é a Thaís do Dendê da Bahia. Chefe Thaís. Rosa estendeu a mão. Bem-vinda ao clube das que provaram que o sabor não tem classe social. Enquanto voltava para sua Kombi, Rosa passou pelos espaços vazios onde antes funcionavam os estabelecimentos fraudulentos. Novos empreendedores já haviam ocupado os lugares, trazendo diversidade e autenticidade para a feira. Seu telefone tocou. Era Miguel. Chefe Rosa, a senhora precisa ver isso. Ela correu até a Kombi, onde Miguel apontava para uma fila que se estendia por quase um quarteirão. O que aconteceu? Saiu uma matéria na revista Veja sobre a senhora. Joana mostrou o celular. A chefe da Kombi que revolucionou a gastronomia popular. Rosa leu o título e sorriu. Revolucionar. Talvez fosse exagero do jornalista, mas de certa forma era verdade. Ela havia provado que talento, técnica e honestidade podiam vencer preconceito e estabelecer um novo padrão. Olhou para a fila de clientes. Executivos, donas de casa, estudantes, aposentados, todos unidos pela busca por comida de qualidade. Olhou para Miguel e Joana, que haviam se tornado verdadeiros profissionais da culinária. Olhou para Thaís, do outro lado da feira, servindo seu primeiro cliente com mãos trêmulas, mas determinada. Vamos trabalhar, disse para sua equipe. Temos gente esperando pelos melhores hambúrgueres da cidade. E enquanto ligava a chapa e começava mais um dia de trabalho, Rosa sorriu lembrando das palavras de Márcio. Vai quebrar em 3 meses. Tinha razão de certa forma. Em 3 meses, ela havia quebrado barreiras, preconceitos e a crença de que sucesso só pertence a quem nasce com privilégio. Havia quebrado o padrão e construído algo muito melhor em seu lugar.